A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu peço a todos que continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho de notificação para que assim você venha receber os nossos vídeos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 6 ao 12. A palavra do Senhor nos fala assim: E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipo, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntar-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-lhe a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes nos cenáculos, onde estavam juntos. E estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, e caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçou-lhe e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levando vivo o jovem, ficaram não pouco consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo estava na sua segunda missão missionária, o apóstolo Paulo, e ele visitou ali a Macedônia, a Grécia, e depois, ele foi para a Ásia também. E a palavra nos fala quando ele estava voltando da Ásia, quando ele estava voltando para a Ásia, a Macedônia nos fala da Europa, E essa cidade aqui de Filipo era uma cidade que dava acesso, que era uma cidade de fácil acesso à Europa, Era uma cidade que ficava ali na Grécia. E quando ele estava retornando da Ásia e vindo, voltando para a Europa, ele parou ali numa cidade portuária, que é a cidade de Troade. Essa cidade de Troade, havia ali um grupo de irmãos, que se reunia no cenáculo. O cenáculo era o lugar do partir do pão, da comunhão, onde os irmãos se reuniam. É como se fosse a igreja hoje, E ali Paulo, a palavra de Deus nos fala que havia um grupo de irmãos, ali reunidos. E a palavra nos fala que ali, Paulo se estendeu o seu discurso, ele foi, levar ali, palestrar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. E ali, no seu discurso, ele se estendeu. E a Bíblia nos fala que um jovem, chamado Eutico, ele se assentou na janela do cenáculo. Aquele jovem Eutico, com certeza, ele fazia parte do grupo dos irmãos, mas ele achou melhor sentar na janela do cenáculo. E a palavra nos fala que era o terceiro andar, era muito alto, E ele ali no discurso longo de Paulo, um discurso prolongado, ele se acometeu do sono, ele veio a dormir de um sono profundo, e ele caiu daquela janela, ao terceiro andar. E a Bíblia nos fala que ele já caiu morto. Trazendo uma reflexão dentro dessa palavra, primeiramente, nós vamos ver aqui dentro do cenáculo, o cenáculo, mostrando a igreja hoje. O que havia dentro daquele cenáculo? 3 coisas. Havia comunhão, que era o partir do pão. Havia luzes, eles estavam em um ambiente de luzes. A luz daquele tempo, meus irmãos, não era como a luz de hoje, eles não tinham o recurso que tem hoje. E eram as candeias. Então era um lugar iluminado. Primeiramente, um lugar de comunhão.
Segundo, um lugar iluminado. E terceiro, um lugar onde havia a palavra de Deus, onde a palavra de Deus era ministrada. Então esse é um ambiente propício para o Espírito Santo de Deus se manifestar, para a presença de Deus se manifestar, que é a palavra de Deus sendo ministrada, o partir do pão, a comunhão e a luz, que é a presença do Espírito Santo. A luz nos fala da presença do Espírito Santo. Não é um lugar de trevas, é um lugar de luz. Então é o que nós vemos hoje, meus irmãos. Deus, para se manifestar dentro da igreja, do corpo de Cristo, porque é o partir do pão. Nós temos que estar nessa comunhão. Por que nós temos visto hoje poucos milagres dentro das igrejas? A presença de Deus, muitas das vezes, muitas igrejas, você entra e sai da forma que você entrou. Por quê? Porque a presença de Deus não está ali dentro. Porque pessoas estão vivendo em contenda, em discórdia, não estão vivendo em comunhão, no partir do pão. E o interesse não é almas, o interesse é... Muitas igrejas nós estamos vendo que virou comércio, virou uma empresa. Mas a palavra de Deus nos fala que Paulo, a visão de Paulo era o quê? Era almas. Era alcançar almas para o reino de Deus. Era fortalecer a estrutura da igreja. E hoje, meus irmãos, se faltar isso dentro da igreja, em qualquer igreja, se faltar isso, vai ser só uma reunião de um encontro de pessoas. Vai ser, né, um show, um encontro de pessoas, vai ser um ajuntamento de pessoas. Se faltar a palavra de Deus, se a genuína palavra de Deus não for pregada, né, o evangelho de Cristo, a verdade da palavra de Deus, se não tiver o partir do pão, a comunhão do partir do pão, que é comunhão entre os irmãos, que é união, comunhão. E se não haver a presença do Espírito Santo, meus irmãos, esquece. Porque a candeia cheia de óleo, ali fala da presença do Espírito Santo, iluminando o ambiente, iluminando as nossas vidas, iluminando os nossos olhos, para que nós venhamos enxergar a verdade da palavra de Deus, enxergar a presença do Espírito Santo. Se faltar isso em qualquer igreja, meus irmãos, pode ter certeza, Deus vai passar longe, Deus vai estar longe desse lugar. Mas o que nós conseguimos identificar é isso. Deus estava presente ali naquele ambiente. E é o que Deus quer fazer hoje. Deus quer estar presente nos cultos. Deus quer estar presente, não importa o culto, se for um culto na sua casa, no lar, se for um culto, meus irmãos, aonde for. Aonde a igreja se reunir, nós temos que estar em comunhão uns com os outros. A Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E nós temos que viver em união, em comunhão. Deus não vai habitar no meio da contenda, meu irmão, no meio da discórdia. Deus não habita. A Bíblia nos fala que aquele que semeia contendas é abominável. A contenda é abominável aos olhos de Deus. E nós temos que ser semeadores da paz, semeadores da bênção de Deus, como Paulo. Semeador da palavra, semeador da bênção. Quem é semeador da palavra é semeador da paz. E nós temos que semear a união, a comunhão, o amor. Semear a bênção de Deus na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu consigo identificar que aquele ambiente era um ambiente de comunhão. E agora a palavra nos fala que Paulo se estendeu no discurso e aquele jovem, até o tema dessa palavra é o perigo de estar na janela. Fuja da janela. Saia da janela. E aquele jovem, com certeza aquele jovem fazia
fazia parte do grupo ali dos irmãos. Mas só que ele quis se assentar na janela. O que nos fala a janela? A janela, meus irmãos, nos fala de um lugar perigoso. A janela nos fala de um... Ele estava dividido, ele estava muitas das vezes ali prestando atenção no culto, ouvindo a palavra de Deus, mas estava vendo o que estava do lado de fora. Então a janela divide dois ambientes. Ele estava ligado ao ambiente do lado de dentro e o ambiente do lado de fora. E era um lugar perigoso, porque ele poderia se desequilibrar e cair. É o que realmente aconteceu com ele. Então a janela nos mostra um lugar de insegurança. Um lugar onde a pessoa está indefinida. Um lugar onde a pessoa está vagueando em dois pensamentos, entre dois caminhos. Um lugar onde a pessoa ela não consegue fixar sua mente no ambiente do culto, no ambiente da palavra, no ambiente da comunhão, no ambiente onde o Espírito Santo está presente. Então aquela pessoa ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo de estar vivendo a bênção do corpo de Cristo, mas ele está dividido, titubeando em dois pensamentos, vagueando em dois pensamentos. E a palavra nos fala que ele se acometeu de um sono profundo, porque com certeza a mente dele não estava mais no culto, já estava no que estava acontecendo lá do lado de fora. E ele dormiu e caiu do terceiro andar. E a palavra nos fala que quando ele já cai morto. Quantos nessa hora, meus irmãos, têm vivido dessa forma? É aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. É o que estava acontecendo com eu. Estava indefinido. Quantos nessa hora estão dessa forma? Quantos jovens, quantas jovens, quantos irmãos que estão dessa forma? Um pé na igreja e um pé no mundo. Vai na igreja, mas não absorve. Não consegue ter comunhão para absorver a palavra, para alcançar a palavra. Por quê? Porque não está na comunhão do corpo de Cristo. E muitas das vezes, meus irmãos, é isso que o inimigo faz. Quando eu caiu, ele não caiu por lá de dentro, ele caiu por lá de fora. Então o inimigo, quando ele derruba o cristão, ele joga por lá de fora, é por lado do mundo. É por lado das distrações, daquilo que distrai, daquilo que é atrativo, as coisas que atraem. O mundo atrai as pessoas, meus irmãos. O mundo quer atrair a vida dos jovens, os desejos da carne, as paixões, as consciências da carne, quer atrair a vida dos jovens. Mas que Deus venha colocar no seu coração o desejo de estar na sua presença. Que o Espírito Santo venha preencher o seu coração, a sua alma, com a alegria da salvação, com a alegria de libertar. Quantos nessa hora, meus irmãos, que por estar em cima do muro, coloca a sua vida espiritual em risco? E não vale a pena correr esse risco. Eu que correu esse risco e ele caiu. Então quantos nessa hora que fica em cima do muro, indefinidos na sua vida espiritual, e corre esse risco e cai? E a Bíblia nos fala que o nosso adversário veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, quando ele vem, meus irmãos, ele vem para tragar, ele vem para matar. E ali, quando ele cai, ele já cai morto. Então, meus irmãos, quantos nessa hora que não caíram? Por não se definir, por não se posicionar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é dia de definição. Hoje é dia de você tomar uma posição. Hoje é dia de você tomar posse. Não vale a pena correr esse risco. Saia da janela. Saia de cima do muro.
A partir de hoje você não vai vaguear em dois caminhos. Você vai se definir no caminho que é Jesus. Você não vai vaguear em dois pensamentos. Mas Deus vai colocar o pensamento na tua mente. A palavra de Deus vai te libertar, vai te transformar. A palavra de Deus vai preencher o vazio da sua alma. A palavra de Deus, ela vai trazer alegria para a sua alma, alegria verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Não vale a pena correr esse risco, meu irmão. E a palavra de Deus nos fala. E lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E tomado de um sono profundo, lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levado morto. Interessante que o discurso de Paulo foi até a meia-noite, já era um momento de noite. Então, o momento das trevas, meus irmãos, nós temos que estar na luz, nós temos que estar na comunhão da luz, do corpo. O mundo já está em trevas, meus irmãos. Nas trevas você não consegue enxergar nada. E quando ele dorme, é o sono espiritual. Quantos nessa hora estão dormindo espiritualmente? Estão no sono espiritual. Não acordaram ainda para entender que Deus te escolheu, que Deus te chamou. Que há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E o Espírito Santo quer te dar uma chacoalhada para você acordar. Para você enxergar, para você abrir os seus olhos espirituais. Para sair do sono espiritual, para enxergar que Deus te ama, que Deus te escolheu, que há uma promessa de salvação sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala. E foi levado morto. Ele já estava morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou-lhe e disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Então Paulo desceu, meus irmãos. Nós temos que ir ao encontro dessas vidas. Que morreram espiritualmente, que caíram espiritualmente, que morreram, que estão mortas espiritualmente. Não é acusando essas vidas, não é julgando essas vidas que nós vamos alcançar elas, não. É demonstrando o amor de Cristo. É demonstrando a misericórdia de Deus. É levando o amor da palavra de Deus, o perdão. É levando uma palavra de consolo, de refrigério, uma palavra de bálsamo. Não é ferindo as pessoas, machucando as pessoas que nós vamos trazer de volta para a igreja. Meus irmãos, e a palavra nos fala que Paulo desceu. E quando ele desceu, ele abraçou ele. Quantos que estão mortos espiritualmente que não estão precisando de um abraço? Estão precisando de um gesto de carinho, de amor. E ali Paulo abraçou ele, meus irmãos. Paulo demonstrou o amor. Né? Ele foi ali para orar pela vida dele. E com certeza ele orou. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que orar pelas pessoas que estão caídos, que estão fracos, que estão vivendo uma morte espiritual, mas Deus pode ressuscitar essas vidas. Deus pode trazer essas vidas de volta. Deus pode restituir essas vidas. Porque a Bíblia nos fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus, ele levanta o caído, meus irmãos. Deus, ele ressuscita o morto. E Deus, ele restitui os sonhos. Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer te ressuscitar. Ele quer te levantar. E ele quer restituir a tua vida em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. E a palavra nos fala: não vos perturbeis, a sua alma está nele. Então, muitos ali estavam perturbados ali. É o que acontece com a igreja. Muitas das vezes, muitos irmãos, tem pessoas que não ficam felizes com a derrota de muitos não, meus irmãos.
Nós ficamos tristes. Nós ficamos tristes quando nós vemos um irmão que está morto espiritualmente, que está fraco, que está desviado. Tudo que o inimigo quer colocar no coração das pessoas é para julgar a igreja, para atacar a igreja, para criticar a igreja. Mas enquanto você está... Muitos estão pensando dessa forma, a igreja está ali orando pela sua vida. Tem um pastor que está orando pela sua vida, tem um irmão que está orando pela sua vida, tem uma irmã, uma senhora, um senhor, tem um jovem, uma jovem que está orando pela sua vida. Então, houve uma preocupação ali da igreja, dos irmãos ali, com a vida de Eutico. Muitas das vezes é esse o sentimento que Deus quer colocar no nosso coração. Nós nos preocupamos. Mas não adianta só preocupar e não agir. Paulo foi lá, tomou atitude e agiu. E não adianta só orar também e não agir. Nós temos que orar e agir. Nós temos que... É oração. Nós temos que orar pelas pessoas e mostrar em atitude. Né? Ir de encontro a essas pessoas. E levar o amor de Cristo. Levar a palavra de Deus. Levar a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que a sua alma está nele. Então Paulo, ele profetizou ali. É a fé dele, é a fé de Paulo. Deus quer colocar essa fé no seu coração, meu irmão. Quando a igreja está em comunhão, orando e agindo, em comunhão, em um só espírito, em uma só comunhão, e vivendo a palavra de Deus, Deus opera milagre. Deus tem prazer em operar o milagre. E Deus, ele operou no passado, ele continua operando e ele vai continuar operando no futuro. Deus é o mesmo, meus irmãos, Deus mudou. Quem muda é o homem. O homem que se corrompe, o homem que muda. A palavra de Deus é a mesma, Deus continua o mesmo. Os princípios de Deus são os mesmos. Os frutos do Espírito Santo são os mesmos. O Espírito Santo é o mesmo. Passa o céu, a terra e o mar, mas as minhas palavras não vão te passar. Deus, a palavra de Deus é a mesma. É o homem que se deixa levar pelo seu ego, pela sua razão, pelo seu entendimento. É o homem que se corrompe. Toma cuidado quando você falar da palavra de Deus e tentar justificar o erro das pessoas e apontar a palavra de Deus, a falar do Espírito Santo, falar de Deus. Meus irmãos, Deus não tem culpa dos erros dos homens. Deus não tem culpa das falhas humanas. Deus não tem responsabilidade pelos erros humanos, pelas irresponsabilidades humanas, pelo erro das pessoas. Deus é o mesmo. Por isso que nós temos que focar nossa vida em Deus. Tem muitas pessoas que desviam da igreja por causa de irmão. Quem está firmado na rocha, quem está firmado em Cristo, olha para Cristo, não olha para o homem. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que firmar nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Porque isso é mandamento da palavra. Nós temos que estar em comunhão com o nosso irmão, um partir do pão na comunhão. Nós temos que estar em comunhão com nossos irmãos. E a palavra de Deus nos fala. A sua alma está nele. Então, é essa fé que Deus quer colocar no nosso coração, meus irmãos, que nós temos que crer. Que Deus tem poder, que Deus continua operando, que Deus continua salvando. Quantos nessa hora estão dentro da igreja, mas estão com a fé fraca, não creem em mais nada, não creem em milagre, não creem no batismo com o Espírito Santo, não creem em libertação. E quando o homem começa, a fé dele está dessa, ele começa a desacreditar da palavra. Aí começa a acreditar em coisas que não estão na palavra. É por isso que nós temos que alimentar da palavra de Deus, do pão vivo que desce do céu, meus irmãos. É o que Paulo estava lá. Paulo se estendeu o discurso dele. Por quê?
Porque aquela igreja estava sedenta da palavra de Deus. Nós precisamos estar com sede da palavra. Todos os dias alimentar da palavra. E a palavra nos fala. E levaram, olha o que é a palavra, e subindo e partindo o pão. E comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, assim o partiu. Então ele estava ali na comunhão da palavra e do partir do pão. E continuou. E passou da meia-noite e foi estendendo. Por quê? Porque ele estava ali cheio do Espírito Santo. E depois que Deus operou aquele milagre na vida de Eutico, aí que a fé dos irmãos se renovou. Aí que eles queriam mais ouvir a palavra. Meus irmãos, o milagre, o maior milagre dentro da igreja é o milagre da salvação. E ali se manifestou na vida de Eutico o milagre da salvação e o milagre da ressurreição. Porque aquele jovem, ele nasceu de novo. Ele ressuscitou espiritualmente e fisicamente. Porque agora, ele ia entender que ele precisava de viver na comunhão, no corpo, no partir do pão. Então, aquele milagre renovou a igreja. E agora os irmãos, né? Quando acontece um milagre, uma bênção, uma pessoa se converte, um irmão se converte. Quando, né, um irmão que estava desviado volta para a igreja. Ou que às vezes acontece um milagre mesmo físico, uma pessoa que está com câncer, ou com uma enfermidade, né, uma pessoa que né, que tem uma enfermidade física, uma pessoa que é, né, paralítico, ou uma pessoa que tem um problema mental, ou qualquer enfermidade. Quando essa pessoa recebe um milagre, e acontece esse milagre, se renova a vida da igreja. Mas o maior milagre, meus irmãos, é o milagre da salvação. Porque a Bíblia nos fala que quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus fazem festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele quer operar. Deus, Ele quer operar. Meus irmãos, por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo estava ali falando da palavra. E a palavra, meus irmãos, ela traz a fé. Por isso que ele estendeu o discurso, porque quanto mais ele estava falando da palavra, ele estava alcançando a fé dele estava se renovando, a fé dele estava se fortalecendo. E a Bíblia nos fala, e levaram vivo o jovem, e ficaram um pouco consolados. Então aqueles irmãos, eles foram consolados. Houve um consolo do Espírito Santo ali. Deus não deixou que o Espírito Santo não deixou que os irmãos ir para o lar deles, para a casa deles, entristecidos com aquele vendo aquele jovem morto. Mas eles foram para a casa deles, para o lar deles, testemunhando daquele milagre, testemunhando da palavra, testemunhando o milagre da salvação, testemunhando o milagre da ressurreição, testemunhando o milagre do partir do pão, da comunhão. Bênção, meus irmãos, testemunho das bênçãos de Deus. É assim que nós saímos do culto. Quando nós saímos de um culto, meus irmãos, um culto onde Deus nos renova, nos restaura, nos revigora, onde nós vimos testemunho de salvação, testemunho de libertação, testemunho de cura. Quando nós saímos de um culto desse, nós saímos maravilhados. Nós saímos falando de Jesus, anunciando, testemunhando a bênção de Deus. É assim que Deus quer que você saia da casa de Deus. Amém? Então que fica essa palavra. Esteja na presença de Deus. Não corra esse risco. Eu te correu esse risco. Mas Deus teve misericórdia da sua vida. Houve tempo, né? Houve tempo de Paulo socorrer ele ali. Mas quantos, meus irmãos, não, na indecisão da vida, na indefinição da vida, às vezes não há tempo. E a pessoa parte dessa vida para uma outra vida sem a salvação. Não corre esse risco. Essa palavra eu te dou como pastor.
Você que está desviado, você que está fraco, volte para os caminhos de Jesus. Volte. Dê ouvidos à palavra de Deus. Aonde está chegando essa palavra? Jesus te ama. Eu estou aqui para manifestar, para levar o amor de Cristo à sua vida. Para falar que Jesus te ama. Que Jesus tem um projeto de salvação para a sua vida. Jesus não te criou para perecer, mas Ele te criou para te dar vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Toma posse dessa vitória. Eu quero entregar essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha fazer nascer nesses corações o desejo de voltar para os teus caminhos, Senhor. Aqueles que estão desviados, que venham voltar, Senhor. Aqueles que estão mortos espiritualmente, dormindo espiritualmente, que o Senhor venha acordar do sono. E aqueles que estão mortos espiritualmente, que o Senhor venha ressuscitar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ele venha devolver a paz, a alegria, a vida a esses corações. E que Jesus, porque Jesus ama essas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, continua usando a tua igreja. Na comunhão, no partir do pão. Senhor Deus, no ministrar a tua palavra. Evangelizar, levar a tua palavra. Continua usando a tua igreja, abençoando o teu povo. Nós oramos assim, pedimos a tua bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E que a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus repouse sobre toda a igreja de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe através dessa palavra. Continue compartilhando nosso canal, se inscrevendo no nosso canal e assinando, ativando o sininho de notificação para que você venha receber os vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.